Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de organização de computadores. Esta é uma aula especial porque vai ser uma aula assim, pré-gravada. Ahm, Vamos falar, portanto, esta é a aula, portanto, chegamos à terceira parte, à terceira aula, digamos assim, ou à terceira parte da matéria, em que vamos falar das instruções, do set de instruções do computador, ou seja, da ISA, da Instruction Set Architecture e o computador. Vamos rever a ISA do RISC-V, no fundo, a linguagem do computador. Esta aula, eu dei uma aula remota, portanto, infelizmente, esta semana, como sabem, ou feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista, mas estive numa conferência, na minha área de investigação, e por essa razão não pude dar as aulas, portanto, nos dias correspondentes. Marquei uma aula na quarta-feira que dei, portanto, remotamente, a alguns de vocês ou a alguns colegas vossos. Infelizmente não consegui marcar o segundo turno e, além disso, como estava a utilizar pela primeira vez o Google Teams, porque há algumas restrições, portanto, na utilização do Zoom hoje em dia, mas infelizmente não consegui gravar, não consegui arranjar maneira de gravar essa aula. Como tinha prometido também na semana anterior que iria, ou melhor ainda, esta semana, portanto, na segunda-feira, que iria gravar esta aula, para alguns que não poderiam não ir a nenhum dos turnos que eu tinha na quarta-feira. Pronto, resolvi gravá-la e estou a gravá-la agora. Ok? Pronto, portanto, é um bocadinho diferente do habitual, mas é importante que, visto que nós já na próxima semana vamos já começar a avançar com a matéria, o período não para e, portanto, achei que era importante gravar isto, e até tentar partilhar, ainda antes do fim de semana, para vocês poderem ter algum tempo para estarem preparados depois para a aula, do início da próxima semana. Muito bem, portanto, vamos lá então começar a aula. Em primeiro lugar, vamos começar por recordar que na última aula estamos a falar de métricas de desempenho dos computadores. É um dos grandes objetivos que nós temos nesta disciplina, é olharmos, depois de vocês terem uma introdução à arquitetura de computadores, no primeiro ano. Agora nós vamos nos focar em tópicos um bocadinho mais especializados, digamos assim, e um deles é o desempenho. Nós vamos estar muito preocupados com as formas que as pessoas que têm vindo a desenvolver novas arquiteturas, novos computadores, têm vindo a lidar com o problema de desempenho e as múltiplas técnicas sofisticadas que têm vindo a surgir para melhorar o desempenho. Olhámos para as métricas na última aula, como estava a dizer, depois de dar uma revisão acerca dos básicos da arquitetura de computadores, e hoje vamos então olhar para o set de instruções de uma arquitetura, ou a ISA, Instruction Set Architecture, e nomeadamente vamos olhar para a ISA que vamos utilizar na nossa disciplina, RISC-V, que muitos de vocês, ou a grande maioria, seguramente já conhece, porque foi aquela que há 2 anos aprenderam na disciplina de Introdução à Arquitetura de Computadores, ou IAC. E, portanto, vamos ver, no fundo é uma aula um pouco de revisão, mas vai ser dada de forma diferente daquela que vocês deram em IAC. Em IAC havia muito, um pouco o foco de, em primeiro, aprenderem a programar em Assembly RISC-V. Depois, daí, partiram para o formato das instruções e, a partir daí, cavalgaram até chegar à arquitetura, ao pipeline, portanto, de um RISC-V relativamente simples, mas próximo do que é real, ok? Nós na disciplina de organização de computadores, como o nosso foco está mesmo mais na arquitetura, não tanto tentar a programar em assembly, mas tentar olhar para a arquitetura para ver como é que nós conseguimos melhorá-la, melhorar o seu desempenho, etc. Nós vamos ver mais do ponto de vista do arquiteto, ok? E, portanto, o nosso foco vai ser olhar para vamos rever, revisitar os formatos das instruções, vamos tentar perceber as decisões, porque é que as decisões foram feitas de determinada maneira, que é para depois, mais tarde, quando voltarmos a revisitar também a arquitetura RISC-V, entendermos bem porque é que ela foi construída daquela maneira. Pronto. Devo também dizer que eu resolvi dividir esta aula remota em 3 partes, por um lado, para não ser tão cansativo. Um vídeo tende a ser mais cansativo, portanto, infelizmente, não há aquela interação que se tem na sala de aula, e, portanto, eu dividi isto em 3 partes, portanto, vão ser 3 vídeos, e pronto, este é o primeiro. Vamos começar
pelo início, o que é isto do Instruction Set, de uma Instruction Set Architecture, o que é isto do ISA, ou seja, de um conjunto de instruções? No fundo, isto é uma interface entre o hardware e o software mais baixo nível. Portanto, aqui é aquele ponto em que o hardware e o software se encontram, ok? Portanto, é uma interface abstrata entre estas duas componentes, que fundamentalmente define tudo o que nós precisamos para escrever programas para uma máquina, um computador correr, ok? Desde as instruções, desde os registros, portanto, as memórias que nós temos no chip, o acesso à memória externa, interação com entradas e saídas, etc. Tudo isso, portanto, é definido na ISA. Este é um conceito que foi introduzido já lá vai há algum tempo, há mais de 60 anos, ou mais ou menos 60 anos, num computador que vocês veem aqui na imagem, que é o IBM System 370, portanto, no final da década de 60. No fundo, eu gosto de pensar na ISA, no Instructions, no conjunto de instruções, como a arquitetura vista dos olhos de quem gera o código, portanto, da perspectiva de quem gera o código ou da perspectiva do compilador, que no fundo é quem faz, na realidade, a geração do código, porque o programador programa numa linguagem de alto nível, como vocês sabem, pois o compilador é que gera o código máquina. Okay? Portanto, é aqui que se liga, no fundo, o design do processador, o desenho do processador, à sua implementação prática. Portanto, o conjunto de instruções, ou instruction set, então, é no fundo o conjunto de instruções que um computador consegue executar, ok? Portanto, o computador é limitado pelas instruções que foram definidas na sua ISA. Diferentes computadores têm naturalmente diferentes conjuntos de instruções, e é isso que os diferencia e é isso que valoriza uns do ponto de vista de certas pessoas, de certas empresas, de certos utilizadores, e valoriza outros, noutros pontos de vista, ou mesmo para outros domínios. Se calhar, se estivermos num domínio onde a eficiência energética é muito importante, nós preferimos um dado tipo de computador. Se estivermos noutro em que é mais importante, se calhar, o desempenho, a portabilidade entre máquinas, se calhar escolhemos outro. Uma coisa é verdade, é que quase todos os instruction sets têm funcionalidades em comum. Ok? Muitas. E, portanto, na realidade, nós, apesar de nos estarmos a focar nesta disciplina no RISC-V, qualquer outro set de instruções iria ter muitas funcionalidades semelhantes. Só um bocadinho de história, isto que talvez não seja novidade para vocês, ou pelo menos para a maioria de vocês. Portanto, os computadores inicialmente tinham naturalmente instruction sets, ISAs muito simples, portanto, como é natural, portanto, estava no início da computação, portanto, não havia muitas instruções, portanto, para colocar no hardware. Portanto, o hardware em si era relativamente simples de implementar, mas claro, isto é como tudo, quer dizer, também era numa altura em que havia menos conhecimento para implementar o hardware, portanto, as coisas começam simples e depois vão complexificando, não é? E na realidade foi isso que aconteceu, portanto, ao longo do tempo, o conjunto de instruções começou a ficar maior e maior e mais complexo para poder suportar, no fundo, operações um pouco mais sofisticadas. Deixem-me só aqui fechar a janela que eu tinha aqui ao meu lado, só para está a vir algum ruído, e acho que fechando a janela, acho que vai facilitar. Portanto, como eu ia dizendo, ao longo do tempo, os instruction sets, os conjuntos de instruções começaram a ficar maiores, ou seja, porquê? Porque os utilizadores começaram a perceber o valor de ter, portanto, de colocar instruções específicas importantes para si em hardware, ok? Portanto, ter as instruções a correr em hardware o mais rápido possível, portanto, idealmente executadas num único ciclo de relógio. E o que aconteceu é que estas ISAs, estas arquiteturas, começaram a adicionar mais e mais instruções. E, portanto, aconteceu, por exemplo, muito portanto, na Intel, portanto, que era, de facto, foi uma das empresas que desenvolveu mais chips, mais CPUs, portanto, durante muito tempo, portanto, foi o grande impulsionador, não é? E, portanto, o que acontecia é que cada vez que surgia um novo CPU, esse novo CPU tinha mais umas dezenas de instruções, porque havia muitos utilizadores que pediam
X instruções. A Intel foi continuando a fazer mais instruções, portanto, nos seus x86, os x86, começou com o 286, o 086, o 286, o 386, etc. Vocês devem conhecer a história. Mas, portanto, à medida que fomos avançando, quando começa a surgir o Pentium, uh, pá, o número de instruções já era enorme, e, portanto, houve um crescimento, quer dizer, que as arquiteturas começaram a ficar altamente sofisticadas e complexas. Nós hoje em dia até chamamos isto a abordagem CISC, para Complex Instruction Set Computer, um computador de tipo CISC. Um, Hoje em dia, o que é mais comum é nós termos arquiteturas com conjunto de instruções muito mais reduzido. Ok? Portanto, chama-se approach RISC. O R de RISC vem de reduced, ou seja, é um conjunto de instruções mais reduzido. Foi um trabalho que começou no mundo académico por volta da década de 80. E é interessante porque se tentou perceber quais é que eram as componentes fundamentais, as abstrações fundamentais, as unidades, melhor dizendo, as unidades de computação fundamentais para fazer qualquer programa, de forma a tentar ajudar a simplificar a implementação destas arquiteturas. Ok? E, portanto, ter um conjunto de instruções que forma a base de toda a computação, mas que nos permite implementações muito mais eficientes. Ok? E, portanto, estas são as duas abordagens disto. Claro, isto são arquiteturas, é quase uma coisa filosófica, mas e às vezes é difícil fazer a divisão da linha entre onde é que está onde é que acaba o CISC e onde é que já é uma arquitetura RISC, mas há alguns princípios fundacionais que nos levam a perceber que uma arquitetura é de um tipo ou do outro. Portanto, como estava a dizer, CISC para Complex Instruction Set Computer contra RISC, em contraste com RISC, que é o Reduced Instruction Set. Portanto, fatores diferenciadores entre um e outro. No número de instruções, RISC, poucas instruções, CISC, muitas instruções, ok? A complexidade das operações implementadas por uma instrução, portanto, uma instrução tende a ter operações simples no RISC. Muitas vezes tenta-se que a maior parte das instruções corra apenas num ciclo, ok, de relógio. No CISC, não, nós já temos operações, portanto, instruções muito complexas, que executam muitas operações, e por causa disso, muitas vezes não cabem só num ciclo de relógio e demoram muitos ciclos de relógio, ou seja, são mais lentas. Porquê? Porque são mais complexas. O número de operandos, tipicamente no RISC, é fixo, portanto, nós vamos ver que ter o número de operandos fixo e coisas menos, portanto, não haver muita liberdade, digamos, não haver muita liberdade ao nível do tipo de instruções que temos é algo que facilita a implementação. No CISC, o número de operandos era variável, portanto, dependendo da instrução, nós podíamos ter mais operandos, menos operandos. Okay? Modos de endereçamento à memória, portanto, quando nós vamos, como é que nós acedemos à memória? No RISC, normalmente há poucos, 3, 4, 5 modos de endereçamento à memória. Em arquiteturas do tipo CISC, temos muitos, temos ir até às dezenas, até mais de 10 modos de endereçamento à memória, formas de endereçar a memória. Finalmente, relativamente ao modo de acesso à memória, uma arquitetura RISC normalmente é limitado a instruções muito específicas que permitem carregar e gravar para a memória, ou seja, carregar da memória para um registro e gravar de um registro para a memória, ok? E, portanto, enquanto que todas as outras instruções apenas atuam sobre registros, não há instruções que atuam com um operando em registro e outro operando em memória. Pelo contrário, nas arquiteturas CISC, há muitas instruções que explicitamente têm um operando que está no registro e um operando que está na memória. Ok? Pronto. Isso faz com que haja muito mais instruções de muito mais tipos, muito mais variados, mas tem o problema que, de facto, o facto de eu ter um operando no registro e outro em memória, isso vai-me levar, com certeza, a precisar de mais ciclos para executar essa operação, porque é uma operação mais complexa que exige ir à memória.
E, portanto, é isso que se tenta não fazer nas arquiteturas RISC. Ok, quando nós temos uma arquitetura, seja do tipo CISC, seja do tipo RISC, nós temos de as avaliar para ver também se elas são feasible, portanto, se é possível implementá-las e qual é que vai ser o desempenho, etc. E, portanto, para isso nós precisamos de métricas, como vimos já na última aula. Na última aula nós falámos das métricas que eu aqui estou a chamar de métricas dinâmicas, mas há outras. E eu agora gostava de aproveitar e num ou dois minutos falar um bocadinho dessas outras. Nós temos métricas que têm a ver, que são métricas para o momento em que estamos a desenhar a arquitetura, portanto, estamos ainda a pensá-la, estamos a desenhá-la, estamos a definir quais são as instruções, estamos a definir quais são os blocos de hardware que nós precisamos. E a primeira questão que se coloca é possível implementar isto? Ok? Isto é feasible? Isto é fazível? Um, e isto implica questões, trade-offs, compromissos a nível de desempenho, a nível de custo, quer o custo do desenho em si, o custo da fabricação, do teste, da validação do hardware, do packaging do hardware. Portanto, isso aí é muito importante, portanto, o custo, obviamente. A eficiência energética ou o consumo de energia, se preferirem, é muito importante e cada vez é mais portanto, é uma métrica mesmo muito importante e, portanto, se for uma arquitetura que consome muita energia, vai ser muito menos interessante porque vai ficar mais cara, vai ter custos operacionais muito maiores, além de fazer pior o ambiente, naturalmente, porque está a usar mais energia, portanto, é pouco eficiente esse ponto. E a fiabilidade também. A fiabilidade é um ponto muito importante porque o hardware, ao contrário do software, não dá para mudar. Portanto, facilmente ou rapidamente. Portanto, vocês têm o software, se descobrem um bug, se descobrem um problema qualquer, portanto, o software não precisa ser muito fiável porque, bom, fazemos um novo patch, uma nova versão do código, e o bug ou o problema foi resolvido. O hardware é muito mais complicado e, portanto, há técnicas de verificação, de validação do hardware para garantir que aquilo é o mais fiável possível, porque qualquer erro vai ter problemas, vamos ter de alterar completamente o hardware e vamos ter de substituir o hardware. A programabilidade e a facilidade de compilação são duas coisas mais ou menos, podem estar mais ou menos ligadas. Portanto, é importante que a ISA, que a arquitetura seja relativamente fácil de programar, ok? E relativamente fácil de, portanto, criar compiladores. Portanto, fazer compiladores que conseguem otimizar, no fundo, o uso dos recursos para cada programa que é executado, ok? Portanto, tudo isto são métricas importantes ao nível do desenho da arquitetura. Depois temos métricas estáticas e métricas dinâmicas, já, portanto, depois da implementação. Uma métrica estática, nós não falámos disto na última aula, mas é o tamanho do programa, portanto, o número de bytes em memória, portanto, o programa ocupa espaço em memória e dependendo da arquitetura e do compilador, portanto, o programa pode ocupar mais ou menos. Ok? O mesmo programa pode ocupar mais ou menos, dependendo da arquitetura e do compilador. Portanto, há uns que são mais eficientes e há outros que são menos eficientes. As métricas dinâmicas são aquelas que nós falámos nas últimas aulas, ou na última aula. O número de instruções executado, portanto, daquele programa, quantas instruções é que executa, quantos ciclos é que cada instrução usa, e, portanto, nós falamos do CPI, que é uma medida média do número de ciclos do relógio por instrução, e a frequência máxima do relógio, ok? A frequência máxima do relógio é tipo a velocidade que nós conseguimos, portanto, está diretamente relacionado com a velocidade, com o número de operações que eu consigo fazer por segundo. Ok? Portanto, também é uma métrica fundamental. Então, estas três métricas foram aquelas que nós analisámos com algum detalhe na última aula. No final, a métrica de interesse, que nos interessa mais, é normalmente o tempo para executar o programa. Claro que nós queremos ser eficientes energeticamente, queremos baixo custo, mas ao fim e ao cabo, uma das métricas mais importantes é quanto tempo é que demora a executar um programa. Um programa é rápido ou não é rápido? Ok? Essa é a métrica fundamental. Ora bem, hoje em dia, os computadores, os CPUs desenhados formando, utilizando a filosofia, digamos assim, o RISC, são os mais comuns hoje. Até há pouco tempo, o x86, portanto, durante muito tempo era o rei, e, portanto, isso é uma arquitetura CISC.
E, portanto, ainda hoje está em muitos servidores, muitos desktops e muitos portáteis. É a arquitetura que manda aí nesse mundo. No entanto, o RISC já está a entrar também um pouco nesse mundo. Já há servidores e mesmo a computação em cloud já está a mover-se para o RISC. Isto é apenas um exemplo da cloud da Amazon, da AWS. Portanto, já tem CPUs que seguem a filosofia RISC. Os supercomputadores, já há supercomputadores a utilizar o RISC, por exemplo, o IBM's Power. A Apple, talvez saibam que mudou para o ARM, mais ou menos recentemente, e, portanto, já o ARM segue, portanto, a filosofia RISC. E muitas consolas de jogos também já seguem esta filosofia, etc. Ok, pronto. Mas de facto o x86, ou seja, da Intel, ainda, portanto, estamos a falar dos Pentiums e das versões seguintes, os 486, etc. Um, é, é uma arquitetura CISC que naturalmente ainda tem muito, mas que de facto o que está em crescimento é o RISC. E o RISC-V, em particular, está a tornar-se cada vez mais popular. Portanto, isto foi originado há relativamente pouco tempo, há 15 anos na Universidade de Berkeley, pelas mesmas pessoas, ou pelo mesmo professor que na década de 80 introduziu, ou um dos dois professores que introduziram, portanto, em Berkeley e em Stanford, que introduziram esta filosofia. E, portanto, o que é que ela tem de especial relativamente a tudo o resto? Bom, é que é open source. Portanto, é a primeira arquitetura, a primeira ISA aberta. Agora era tudo proprietário, tudo fechado e, portanto, é gerido por uma fundação, que é a Fundação RISC-V, que inclui todas estas grandes empresas portanto, que fazem computadores, portanto, o ARM, Elba, portanto, todos estão juntos nisto. Pá, isto está a ganhar uma grande adoção, portanto, quer ao nível da indústria, quer na academia. Pensamos na NASA, na ESA, por todos os consórcios europeus, por exemplo, se vocês quiserem desenvolver novos CPUs, novas arquiteturas, algo que envolva, portanto, esse tipo de hardware, pá, todos utilizam RISC-V, portanto, portanto, isto de facto está aumentar de forma incrível e há já uma presença muito grande de arquiteturas RISC-V, de computadores, de CPUs RISC-V no mercado, grande quantidade no mercado dos sistemas embebidos, devido especialmente devido à simplicidade da arquitetura e, portanto, a sua muito maior eficiência energética, genericamente. E já existe noutro tipo em equipamento de rede, de armazenamento, impressoras, câmaras, e muitos outros dispositivos. Quais são os princípios do desenho do do RISC, genericamente? Em primeiro lugar, e isto é aqui que começa a ser importante, porque nós vamos ver as instruções do RISC-V que tentam cumprir estes princípios, nós queremos simplicidade e a simplicidade favorece a regularidade. Ok? E, portanto, se as instruções forem regulares, são mais fáceis de implementar. E, portanto, temos instruções de tamanho fixo, tipicamente, temos um número de formatos de instrução relativamente pequeno, e, por exemplo, o opcode são sempre os primeiros 6 ou 7 bits. Portanto, no caso do RISC-V, são os primeiros 7 bits. Okay? E o facto de termos o opcode sempre no mesmo sítio facilita logo o início da descodificação da instrução, porque nós começamos logo a conseguir preparar o pipeline para aquele tipo de instrução. E é bom estar sempre no mesmo sítio e ter sempre o mesmo caminho. Pois, tudo o que é mais pequeno é mais rápido, ok? Portanto, mais pequeno, mais rápido. E, portanto, o conjunto de instruções é limitado, o número de registros no fecheiro de registros é limitado, o número de modos de endereçamento de memória é limitado em tudo isso, portanto, porque simplicidade significa velocidade, ok? E nós queremos ser rápidos, portanto, esse é um dos grandes objetivos, de facto, de nós movermos as coisas para hardware e para termos CPUs. Outro ponto que é importante é o caso mais comum, portanto, os programas tendem a
o código, vocês fazem um programa com 1000 linhas de código e muitas vezes dessas 1000 linhas só há 10 linhas que estão constantemente a ser utilizadas, portanto o programa está quase sempre no mesmo sítio e só às vezes é que anda por outros lados, digamos assim, e portanto é importante que aquilo que seja mais comum seja mais rápido, ok? Por essa razão, há opções do género, os operandos aritméticos vêm sempre do fecheiro de registros, ou seja, a minha ALU, as entradas da minha ALU recebem sempre os operandos de registros e não de memória, porque isso além de complicar o desenho, vai desacelerar, ok? E o caso mais comum, tipicamente, é nós já termos as coisas em registros e fazermos muitas operações com coisas que já estão em registro, ok? Outra coisa que torna o caso comum, que acelera o caso comum, são as instruções que incluem operandos imediatos, ou seja, operandos que são, no fundo, constantes. São operandos que estão na própria instrução. Portanto, a instrução inclui esse operando. E se vocês pensarem, há muitas instruções, por exemplo, incrementar por uma dada constante, é algo que é ótimo que esteja já na própria instrução, porque é só correr a instrução, o operando já está lá. Não é preciso estarmos a colocar o operando num registro, outro operando noutro registro, ok? E, portanto, isso acelera. Finalmente, qualquer bom desenho implica compromissos, ok? Isto é uma verdade absoluta e, portanto, há aqui compromissos, portanto, não é tudo melhor, ok? E, portanto, apesar de ter uma série de mais-valias, portanto, o facto de termos um instruction set reduzido, simples, regular, traz alguns compromissos. E, portanto, por exemplo, se vocês quiserem fazer operações que envolvem eh, operandos que estão em memória, vocês são obrigados a ter uma instrução para ir buscar à memória e colocar no registro, e a seguir é que fazem a operação quando já está nos registros. Portanto, são sempre duas operações. Portanto, há sempre compromissos. Ok, portanto, vamos começar agora. Vou falar um bocadinho então Vou só começar aqui a dar uma introdução ao Instruction Set. Primeiro, uma visão um bocadinho global, depois fazemos uma paragem, depois no segundo vídeo eu começo a falar de cada uma das instruções. Mas primeiro, então, vamos ver uma overview. Os ISA, as bases do RISC-V, nós temos fundamentalmente três ISAs. Um de 32 bits, RISC-V 32-bit, um de 64 bits, e também há um de 128 bits que já está definido, mas em que ainda não há implementações. Portanto, há muitas implementações para 32 bits, também algumas para 64, para 128 ainda não, mas já está definido. Isto é a ISA base, portanto, o RISC-V tem esta característica, nós temos um conjunto base de instruções e depois temos extensões, ok? Que são opcionais. Ou seja, o RISC-V base não tem estas extensões. Depois, há arquiteturas portanto, há use cases, portanto, há certos CPUs que vão atuar num determinado domínio onde pode dar jeito de ter, por exemplo, em hardware, a facilidade de ter operações de multiplicação e divisão, por exemplo. E aí temos a extensão M. Instruções atómicas, e aí temos a extensão A, e etc. As outras que vocês veem por aqui. Por exemplo, a extensão V é para instruções vetoriais, se fizerem operações com vetores. Se o vosso programa, se o vosso domínio precisar de muitas operações com vetores, como é o caso hoje em dia de AI, Machine Learning, onde estas extensões são interessantes, portanto, acelera esse tipo de computação. Nós, na disciplina, vamos usar o RISC-V 32 bits base, ok? Porque, de facto, o que nos interessa é perceber, portanto, a partir da base, como é que nós podemos melhorar desempenho, olhar para a interação do CPU com a memória, para acelerá-la, etc. E, portanto, vamos utilizar este como base. Alguns básicos, portanto, o RISC-V 32 bits tem um espaço de endereçamento de 32 bits, naturalmente, tem 32 registros, também ele de 32 bits, e utiliza a representação de to complement 2 para a representação de números com sinal, de números negativos, fundamentalmente. Há múltiplas categorias de instrução.
de instrução. Portanto, as três mais importantes para nós são as instruções computacionais, ou seja, operações aritméticas e lógica, as operações que envolvem movimento de memória movimento de dados entre a memória e os registros, as operações load e a operação store, e as operações de jump and branch, que permitem controlar o fluxo de execução do nosso programa, como vocês bem conhecem. Depois há outras instruções, outras categorias, aliás, de gestão de memória, por exemplo, para a questão da memória virtual, que vamos analisar numa aula futura. Instruções privilegiadas, por exemplo, chamadas ao sistema operativo, que são instruções privilegiadas, etc. Nós não vamos olhar tanto para essas, embora elas em alguns programas apareçam. Aí, se calhar, até programas que vocês já fizeram. Aliás, seguramente, nomeadamente o acesso a chamadas ao sistema. Quanto à localização dos operandos, os operandos podem estar, como vocês sabem, em registros, ou seja, mesmo no próprio pipeline do CPU, no fecheiro de registros, podem estar em memória, e se for o caso, temos de ir buscar à memória e colocar em registros para depois operar sobre eles, ou podem ser constantes. Os operandos podem ser constantes, e nesse caso nós chamamos de os imediatos, essas constantes estão diretamente na instrução. Há 6 formatos principais no RISC-V, e eu vou dando uma instrução exemplo para cada um. Temos o formato do tipo R, o R vem do register, são as instruções que utilizam 3 registros, 2 registros de input, um registro de output. Portanto, é tipicamente o exemplo típico é um add. Esta instrução o que faz a soma do conteúdo do registro em X2 e do registro em X3 e coloca o resultado no registro X1. Temos as instruções do tipo I, são aquelas que envolvem um imediato. A instrução add, tipicamente tem um I no final da instrução base, digamos assim. Por exemplo, add I, add immediate. E o imediato é aquele terceiro operando que vocês veem ali, aquele número 1, neste caso, que está diretamente descrito na instrução, e é uma instrução do tipo I. Portanto, precisa de espaço, a instrução precisa de espaço para eu pôr lá uma constante. Há a instrução do tipo S para store. Por exemplo, e aqui reparem que a sintaxe sempre é um bocadinho diferente, mas, portanto, por exemplo, store word, que aqui o que está a fazer é, vocês têm o endereço base de memória em X1, estão a indicar que querem armazenar algo 8 bytes acima daquele endereço base X1, e o que querem lá colocar é o que está no registro X5, ok? Esta instrução, curiosamente, e como vocês vão ver, as instruções do tipo load não são do tipo, não têm uma coisa especial, portanto elas são também do tipo I, na realidade, mas nós já vamos ver isso um pouco mais para a frente. Depois temos as instruções do tipo branch, são as chamadas do tipo B ou SB, porque é próxima do S, mas é para branches, daí o nome. Por exemplo, branch if equal, portanto aqui a ideia, reparem, os dois primeiros operandos são os valores que estão nos registros que são para comparar, e caso, neste caso, sejam iguais, damos um salto de 16 bytes. Okay? De 16, damos um salto de 16. Então já vamos ver o que é que isso significa. Depois há as instruções do tipo J, ou J, jump, e portanto como o jump and link, um tipo de instrução desse tipo. E as instruções do tipo U, ok? O U quer dizer, vem de upper immediate, portanto isto são instruções que são utilizadas quando nós queremos utilizar constantes que são muito grandes, ok? Por exemplo, quando nós queremos colocar num registro um valor em que precisamos dos 32 bits. E, portanto, há duas instruções deste tipo que vamos ver. Uma delas é LUI, LUI, ou Load Upper Immediate. Que o que faz, no fundo, é colocar aqueles 5 dígitos hexadecimais nas posições mais significativas do registro, neste caso X5, de 32 bits. Portanto, preenche os primeiros, os bits mais significativos. Antes de terminar, deixem-me só, portanto, dizer-vos que o formato de cada uma destas 6 instruções, todos têm 32 bits e têm regularidade. E é isso que eu vos quero mostrar aqui. Nós depois vamos ver um por um, mas é só para vocês, para já, verem a regularidade. Reparem que o formato R, eu começo sempre pelo lado direito,
porque esses são os bits menos significativos. Começa pelo opcode, temos um opcode. Depois a seguir temos o registro de destino, ok? Que é o que está a ver. Depois temos um func de 3, que são 3 bits que podem ser utilizados para alguma funcionalidade, neste caso para aumentar o opcode. Depois temos os registros que são o input da função, os registros fonte, source, o RS1 e o RS2. Então aqui também é coisa diferente. E depois temos mais 7 bits do func de 7, que é para, mais uma vez, termos mais opções de instruções de formato R. Portanto, o formato R tem o opcode, o func de 3 e o func de 7, e, portanto, podemos ter muitas instruções deste tipo, ok? Depois as instruções do tipo I, vamos ver que até há duas variantes do I, e portanto são estas duas, e se vocês repararem, as instruções, instruções de formato, deste tipo de formato I, precisam do imediato, ok? Portanto, nós precisamos de espaço para o imediato, e vocês podem ver que aqui à esquerda aparece-nos aqui o espaço para o imediato. Neste caso, temos o imediato, que é o segundo operando, portanto, só precisamos de um operando para a entrada, que é o RS1, portanto, o RS1 está ali e fica no mesmo sítio, estão a ver a regularidade, e o registro de destino continua também a ficar no mesmo sítio, tal como o opcode e o func de 3. Aqui está a regularidade, continua a ver-se. Nas instruções do tipo S, que são aquelas store, nós na realidade só precisamos de dois registros fonte, ok? Dois registros de entrada, que é a base do endereço de memória onde vamos querer colocar qualquer coisa, e depois o registro onde está essa qualquer coisa que nós queremos gravar na memória, ok? Também vamos precisar do imediato e, portanto, nós, como vamos precisar do imediato, vamos aproveitar o espaço disponível, e o espaço disponível são aqueles, é o endereço, é o registro de destino que nós não precisamos, ok? Depois aproveitamos todo o espacinho disponível para o resto. O mesmo acontece nas funções do tipo branch, que de facto são muito parecidas, daí ser S e SP. Finalmente, as instruções do tipo U, incluindo a UJ, são os jumps, ok? Ou aqueles que querem construir constantes grandes. Aqui a grande novidade é que temos um imediato muito grande, ok? 20 bits de imediato. E só precisamos de o RD, portanto, o registro de destino, e, portanto, aí está o registro de destino no mesmo local, na mesma localização, e o opcode sempre no mesmo sítio, ok? Portanto, é esta a regularidade que eu quero que vocês notem na codificação em RISC-V. O opcode ocupa sempre os primeiros 7 bits, e os registros estão sempre na mesma posição, o RS1, o RS2 e o RD, ok? E depois, nos buracos que sobram, colocam-se os imediatos que nós precisamos, e quando sobra espaço, temos mais bits para conseguirmos ter mais instruções, para estendermos, no fundo, o opcode, se quiser. Ok, deixem-me só, mesmo antes de terminar este primeiro vídeo, já está a ficar um bocadinho longo, mas estamos quase a terminar, falar um bocadinho dos registros. Vocês já os conhecem, temos 32 registros, em que há um registro X0, que é o registro que está hardwired a 0, portanto é sempre o valor 0. Temos o return address, que é o X1. Portanto, nós tipicamente, quando estamos a programar, utilizamos o nome ABI, ok? Que é o pseudonome, se quiserem, há outros nomes para isto. É mais fácil do que estar a utilizar os X no código. E isso, por uma razão, se vocês repararem no lado direito, quem é que deve salvaguardar o registro, isto é muito importante. Por exemplo, se vocês utilizarem estes registros X8, X9 e o X18 a X27, são estes registros do tipo S. Estes registros devem ser a função chamada, ok? O callee, está aqui, que deve salvaguardar os registros se os utilizar. Ok? O que é que isto significa? Significa, imaginem que vocês têm uma função principal que vai chamar uma outra função qualquer. Imaginem que há uma função soma e a função principal chama o main, chama a soma. Essa função soma, se por acaso, para fazer as operações que tem de fazer, precisar de, ou quiser utilizar, ou precisar de utilizar registro do tipo S, tem de os salvaguardar. Ou seja, tem de os colocar, por exemplo, no stack, ou arranjar outra forma de salvaguardar. Tem pode utilizar registros para isso, mas tem de colocar no início, salvaguardar os registros S, alterá-los à sua vontade, e no final
desse procedimento deve voltar a restaurar os registros S. Porquê? Porque a função main está à espera que os registros não sejam estragados. Ok? E, portanto, é esse o ponto de partida. Portanto, isto é um contrato entre a função chamada e a função chamadora. E, portanto, o chamador, a função main, sabe que a função chamada não vai estragar os registros do tipo S. Pelo contrário, se for os registros temporários, estes T0, T2, T3 e T6, ok, aparecem aqui, já é a função chamadora que tem de salvaguardar. Portanto, o main, ao chamar uma função, por exemplo, a função soma, como no exemplo que dei, não pode assumir que a função soma não vai alterar os registros do tipo T. A função soma pode estragá-los à vontade, ou melhor, utilizá-los à vontade, alterá-los à vontade, e não precisa de os salvaguardar. Porquê? E então a função chamadora, neste caso o main, teria de salvaguardar os registros T caso eles fossem importantes depois de eu chamar a tal função soma. Ok? Portanto, é aqui a responsabilidade de quem salvaguarda o quê? Para que não haja bugs no código fundamental. Ora bem, terminamos esta parte com o fecheiro de registros. Ok, o fecheiro de registros, nós temos 32 registros, cada um de 32 bits. Portanto, aqui as palavras no RISC-V, porque estamos no RISC-V 32 bits, cada uma palavra são 32 bits. Já agora o RISC-V tem palavras de 32 bits, mas também tem operações com half words, ou seja, 16 bits, e operações ao nível do byte, ok? Portanto, pode ser 1 byte, 2 bytes, que nós chamamos half word, e pode ser 4 bytes, que nós chamamos uma word, ok? Naturalmente que tudo o que está nos registros é muito mais rápido do que vir de memória, obviamente, mesmo muito, ordens de magnitude de diferença. Há aqui uns trade-offs. Era melhor ter mais registros em portanto, no fecheiro de registros, ok? Permitia-nos ter mais registros para utilizar. No entanto, se nós tivermos fecheiros de registros muito maiores, eles vão ser mais pequenos. Ok? Por exemplo, se nós duplicássemos o número de registros de 32 para 64, isso ia ser mais ou menos 50% mais lento, ok? Do que um desenho só com 32 registros. E se nós aumentássemos o número de portos que nós temos, que eu ainda não falei, mas o fecheiro de registros que vocês veem à vossa direita, o fecheiro de registros contém portanto, contém múltiplas entradas, ok? Sendo que as duas primeiras são o número do registro source 1, o número do registro source 2 e o terceiro é o número do registro de destino, ok? E, portanto, são 5 bits para cada um, porque nós só temos 32 registros, portanto, só precisamos de 5 bits para indicar os números de 0 a 31. Temos uma outra entrada que é, se for uma operação de escrita para um registro, temos de colocar lá os dados para escrever, e portanto são aqueles 32 bits que vocês veem aqui em baixo. Há um bit de controle para dizer se vai fazer uma escrita ou não. E finalmente, no registro, quando nós fazemos, se estivermos a ir buscar algum registro, os dados, portanto, do registro source que estão armazenados no fecheiro de registros, e que são endereçados por este número de 5 bits, o source 1 vai sair aqui, portanto vai ser um valor de 32 bits, e o source 2 vai sair aqui. Este desenho também, portanto, o desenho do fecheiro de registros também tem impacto no código, ok? Os registros precisam de menos bits para serem nomeados do que as instruções de memória. Portanto, neste caso, no RISC-V, como só temos 32 registros, só precisamos mesmo de 5 bits para identificar o registro que vamos precisar de usar na operação. E, portanto, como eu também já disse há pouco, as operações com elementos que estão em memória requerem uma instrução explícita, requerem que vocês façam primeiro um load da memória, por exemplo, para um registro, para depois poderem executar operações nesse operando, nessa variável que está dentro. Muito bem, fechamos aqui então esta primeira parte. A seguir, na segunda parte, vamos então começar a olhar para os vários tipos de instruções. Até já.